Queremos agradecer o carinho de vocês com a gente, viu? Nessa viagem a Campinas. Já estou com saudade. Foi maravilhoso. Já estamos com saudade. Obrigada pelo carinho, as cartinhas que eu recebi, os recadinhos, presentinhos, sabe? Cada detalhe, nós abrimos só aqui tudo, né? Mas podemos ver o amor, a expressão maior que a gente pode deixar, o amor na prática, né? É desse jeito que Deus nos ensina, caminhando como uma família. Muito bom. Deus abençoe vocês muito, muito. Abra sua Bíblia em Mateus 6. Nós vamos estar lendo 2 textos. Mateus 6, 33 e 34. É um texto bem conhecido, e nós estamos com a live pronta hoje em outro texto, quando, agora de manhã, o Espírito Santo nos levou a mudar o tema da nossa live. Orando, sim, pela Helena e a filha. Mateus 6, 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Leia para a gente agora, mãe. Filipenses 4, a partir 6. do verso 6, diz assim, Filipenses 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Amém? Hoje eu quero que você fique com esse texto, mas desse jeito. Não vos inquieteis com coisa alguma. Isto é, não vos preocupeis com coisa alguma. Tem alguém tentando entrar na live, se alguém puder ajudar, tá? Não vos preocupeis com coisa alguma. Você vai falar isso várias vezes durante o dia. Você vai lembrar disso, você vai deitar falando. Você vai pensar, nós trocamos hoje o tema exatamente quase que em cima da hora, como Deus falou, mas é só para a gente pensar. A ansiedade nós já sabemos e temos lembrança disso, quantas vezes nós já ouvimos que é o mal do século, né? A ansiedade é você já se preocupar com o dia de amanhã. Você começa a se preocupar tanto que você não consegue viver o dia de hoje. Então, é fundamental que a gente esteja pensando nessa palavra. Quando Deus fala para nós, não vos inquieteis com o dia de amanhã, não se preocupe com o dia de amanhã, não é à toa. Não é à toa. Quantas vezes passamos por tantas dificuldades que nós ficamos, às vezes, em situações que não sabemos o que fazer. Mas é bom lembrar que o Senhor é o nosso pastor, e Ele diz, e de nada tereis falta. Eu estava aqui agora de manhã, enquanto eu pensava na mudança do que Deus deu, eu estava pensando como o nosso Deus é Deus zeloso. Já contei aqui, mas é bom a gente lembrar. Aquilo que você está pensando e se preocupando, Deus já tem tudo pronto. E aí eu fiquei pensando, quando eu fui de mudança para os Estados Unidos, eu não pedi dinheiro, não pedi nada, não pedi casa, não pedi nada. A única coisa que eu pedi a Deus, eu nunca me esqueço, é assim, Deus, eu sei que o café dos Estados Unidos não é igual ao nosso. Eu não aguentei quando eu fui lá tomar um café, Senhor, é muito ruim, Senhor. Me perdoa de te dizer isso, mas eu quero te dizer, se tem uma única coisa para eu te pedir, a única coisa que eu quero te pedir é o café, parecido pelo menos com o do Brasil. Por quê? Porque nós temos a tendência de limitar Deus. E se Deus me lembrou isso aqui agora, em menos de 5 minutos, é porque Ele quer que você ouça isso. E aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar sobre isso? E eu estava ouvindo o Êxodo 16, e você vai guardar também, coloque junto com a mesma mensagem. E eu li tudo. Ouvi em áudio várias vezes, mas o que mais me chamou a atenção foi o versículo 29, quando ele diz,
e ninguém saia do teu lugar. Isto é, ninguém saia da posição. Você quer receber o maná? Fique no lugar onde Deus te chamou para ficar. Fique na posição. Nada de ficar borboleteando, como Deus me deu esse tema um dia. Borboleteando é o quê? É aquele que não sabe o seu lugar. Quando alguém te perguntar qual a sua igreja, nós conhecemos, o povo que caminha comigo conhece de Bíblia, pelo menos tento mostrar isso aí. A palavra em Hebreus é claro, cada um procure a sua congregação. Isto Deus mostra para nós que todos nós temos que ter a nossa igreja. A nossa o quê? Um lugar de comunhão, um lugar que você vai ter aconchego, um lugar onde você tem livre acesso aos seus pastores, que você pode falar, que você pode chegar, dar a sua opinião, sem ser criticada, sem ser pisada, sem ser jogada de lado, de escanteio, como a gente vê muitas vezes. É fundamental que a gente saiba que Deus preparou para nós um lugar. Em todo lugar para onde eu vou, eu procuro, a primeira coisa que eu procuro é a minha igreja ali naquele lugar. É o lugar onde Deus escolheu para eu me congregar. Por quê? Porque é na comunhão com os santos que nós temos saúde, nós temos alegria, nós temos paz, nós temos as bênçãos, como diz o Salmo 133. E nós perdemos muito disso quando nós não queremos comunhão. Nós perdemos essa comunhão na pandemia. E que tristeza atender até quase 11 horas da noite, quase todos os dias, as pessoas chorando, dizendo, estou sozinha dentro de casa. Eu espero que o povo que caminha conosco nunca se esqueça disso. Não foi uma nem duas pessoas. Adolescentes querendo se suicidar porque não aguentava ficar presa dentro de casa. Idosos sozinhos dentro de casa porque não podia ver os filhos. Foi um momento difícil, difícil demais. Mas quando alguém me perguntava, e a senhora, pastora, deve estar desesperada de ficar em casa, a senhora que está acostumada a viajar para aqui e para ali. Falei assim, não estou desesperada, não. Eu tenho na minha vida água e Bíblia. Eu tenho uma Bíblia para eu ler. E você precisa pensar que pode chegar um momento que você nem isso vai ter. Por isso, nós estamos insistindo para que você leia a palavra, decore a palavra, procure aprender os textos. Nós ministramos ontem, sábado, sobre esse tema. E nós vamos falar semana que vem sobre a mensagem de sábado, porque foi um negócio como há muito tempo eu não vejo Deus se manifestando de uma forma tão tremenda, que eu ministrava e eu mesmo arrepiava, sentindo a presença de Deus, e todo mundo, quando terminou a palavra, foi pela primeira vez, eu vim um por um chegando perto, falando, a senhora precisa falar mais sobre isso, a senhora precisa falar mais sobre isso. E o Senhor está nos chamando para estarmos guardando essa palavra, decorando essa palavra, porque você não sabe os dias que virão pela frente. Agora, não é para você se preocupar com coisa alguma, por quê? Porque aquele que é fiel a Deus e que está na posição, isto é, no lugar que Deus chamou ele para estar, de nada terá falta. Olha que maravilha. Eu não esqueci a ida dos Estados Unidos. Eu estava de mudança, mas por que eu estou dizendo estar no lugar que Deus chamou? Isto é, fazendo o que Deus chamou para fazer. É porque o Deus de última hora de Esther, ele continua fazendo, mas ele faz para quem? Para quem se posiciona e faz exatamente o que ele mandou. A Bíblia é muito clara, tá? Também parece escrito em Êxodo, quando ele fala, nem uma unha no Egito. Quando ele fala nem uma unha no Egito, ele está dizendo lá, não se posicione contra o que eu estou falando. Eu já te dei a receita. Eu já te falei na palavra o que eu quero. Agora, você quer fazer o que você quer? Faça. Agora, depois, não esqueça das consequências para você e para os seus filhos, para a sua casa. Por um minuto, naquela mudança para os Estados Unidos, eu poderia ter perdido uma das maiores bênçãos da minha vida. Todo mundo sabe que quando eu fui, foi quando o único tempo que o dólar equiparou o real. Até hoje eu falo, glória a Deus. Eu tenho certeza que foi pela nossa oração. Não é para orgulho, mas é para a gente aumentar o nosso nível de fé, sabendo que nós temos um Deus poderoso que faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele não diz que faz, não, ele faz. E foi o único tempo que o dólar equiparou ao real. Por quê? Porque uma das minhas orações era essa, Senhor, nós estamos indo a convite de uma igreja, de uma missão americana, mas nós não temos salário lá.
Nós não temos recurso. O salário do meu marido era baixo. Eu disse, como, Senhor, nós vamos viver? E ele me deu essa palavra. Não vos preocupeis com coisa alguma. Sou eu que te chamo, você faz o que eu estou te mandando, e de nada tereis falta. Então, quando você faz o que Deus te mandou fazer pela palavra, aí você pode dizer, mas eu não sei o que Deus quer. Não sabe, vai ler a palavra. Quem caminha comigo nunca fica enganado. Já sabe direitinho o que a palavra de Deus diz, porque a palavra tem mensagem para todo tipo de problema na nossa vida. E outra coisa, nada de ficar esperando Deus falar 2, 3, 10 vezes. Não. Deus falou, vai obedecer e ponto final. E tira isso da sua cabeça. Eu tenho trabalhado muito, muito, muito sobre esse assunto de família. A palavra é clara, Deus odeia o divórcio. Se o meu pai odeia uma coisa, ponto final. Se o meu marido odeia uma coisa, ponto final. Eu nunca vou tomar uma posição contrária ao que ele está falando. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Porque a própria Bíblia diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você ficará, é isso ou não é? É isso ou não é? Não, já está na palavra e acabou. Mas pode acontecer. Problema de Deus, não é problema meu. Mas alguém está andando errado comigo. Problema do alguém. O alguém que vai ter que resolver com Deus. A turma que caminha comigo já fala, ou acerta ou morre. Você tem duas opções, ou acerta ou morre. Então, se você tem esse Deus, que é o mesmo Deus de Abigail, que matou o marido dela e deu Davi a ela como presente, como marido amoroso, por que você está preocupado? Aí volto com a palavra, não vos preocupeis com coisa alguma. E para quem entrou agora, lembra que eu não ia falar sobre isso, tá? Já estava com tudo preparado, e em cima da live, já mudei até para a semana que vem, a live de hoje. Porque Deus mudou agora. Então, ele sabe por quê. E quando eu fui, por que isso me chamou tanta atenção agora de manhã? Cada um esteja no seu lugar. Êxodo 16, 29. Decorei na hora agora de manhã. Êxodo 16, 29. Cada um esteja no seu lugar significa esteja na sua posição. Esteja na sua posição. Eu já enfrentei lideranças pesadas, lideranças que vinham contra mim, contra tudo e contra todos. Mas eu falava, não adianta falar. Eu sei o que Deus me falou e ponto final. Eu só vou ouvir aquilo que vem de Deus para a minha vida. Eu sei o que Deus está me falando. Se você quiser ouvir, se o senhor quiser ouvir, ouve. Se não quiser, não tem problema. Mas eu sei o que Deus me falou. E naquela mudança, em cima da hora, sei lá, um dia antes, talvez, nem sei, alguém me liga e pede, Rita, eu queria te pedir um favor. Olha só que coisa tremenda. Eu falei, o quê? Eu queria que você levasse uma bolsinha deste tamanho, 1 palmo e pouco, de chocolate para o meu filho que mora nos Estados Unidos. Isso há 30 anos atrás não tínhamos isso. E eu já falei aqui, estou voltando a repetir com propósito, que pelo menos uma pessoa tem certeza que precisa ouvir hoje. E aí, quando a mãe chorando me disse isso, eu falei assim, pode mandar para mim que eu vou levar. Alguém que vai de mudança para os Estados Unidos, pegar a responsabilidade, levar uma bolsinha de 1 palmo, ninguém queria. Quando a turma viu que eu estava levando aquela bolsinha igual uma joia, ficou todo mundo olhando para mim e falando, só você mesmo, maluca, como é que faz um negócio desse? Em cima da hora, pegar uma bolsinha para levar. Eu falei, isso aqui não é uma bolsinha. Isso está embutido no desejo de uma mãe que quer levar um chocolate para um filho nos Estados Unidos que não tem ninguém para levar. Ai de mim, se eu não responder o desejo de Deus para essa mãe. Não era nem um filho, era a mãe. Até hoje, se eu ver a mãe, eu não vou lembrar dela. Eu não conheço muito bem. Mas conheço a família toda. Há muitos anos. Eu peguei aquela bolsinha e levei. E lá, no aeroporto dos Estados Unidos, Deus me dá o contato com esse rapaz, que eu nunca mais esqueci. E esse rapaz foi quem me manteve por 2 anos e meio de café nos Estados Unidos. Ele fazia exportação do café para lá. E ele disse, pastora, eu estou enviando para a senhora, recebi o maior presente da minha vida, uma caixa de quase 1 metro de comprimento de café. E não só para a minha vida, mas eu pude doar café para todos os jovens que vinham na minha casa,
Cuidei dos jovens dos mormons, cuidei dos jovens adventistas que iam tomar café de manhã na minha casa, através desse projeto de Deus. Por isso eu quero te dizer, não despreze o dia das coisas pequenas, como está escrito na Bíblia. A Bíblia diz exatamente isso, não estou lembrando onde está, mas procura porque vale a pena. Não despreze o dia das coisas pequenas. Se eu tivesse desprezado o desejo daquela mãe, se eu tivesse desprezado aquela bolsinha e ter dito para aquela pessoa, não, não vou levar, não, não dá. É o que a gente escuta hoje, infelizmente. Pessoa que vai para o país nem avisa para ninguém. Não pergunta para o irmão que está do lado se precisa de alguma coisa. Gente, é impressionante o que eu tenho ouvido. Famílias tristes, divididas com coisas tão pequenas. Mas por quê? Porque nós esquecemos que nós somos um corpo que precisamos ser bem ajustados para que a gente receba tudo de Deus. Não estar no lugar ali quando Deus fala em Êxodo 16, cada um esteja no seu lugar. O contexto é outro, mas eu quero que você pense nisso. Não estar no seu lugar significa não estar na posição de que Deus te chamou para estar. Você foi chamado por Deus para uma posição e ponto final. Nós precisamos lembrar que o Senhor está nos chamando, nós estamos vivendo um tempo de guerra. Nós estamos vivendo um tempo de luta, de dificuldade. Que coisa gloriosa o que Deus inventou na pandemia para poder cuidar das pessoas de casa. Não podia, a psicologia não aceitava, nada online. Mas foi passada uma lei dentro de pouco tempo e foi o tempo que mais dinheiro eu ganhei. Está atendendo de graça e cobrando e recebendo, sim. Porque Deus nos dá capacitação para isso, mas a maioria das pessoas não puderam trabalhar. Deus me fez estudar psicologia tempos, anos antes. Eu lembro da minha melhor amiga dizendo para mim, para que você vai fazer isso? Você não precisa disso. Eu falei, eu não preciso mesmo, não. Mas Deus me mandou fazer com uma missão, com um propósito. E eu pude ver na pandemia qual era o propósito. Eu lembro que as pessoas mais conhecidas chegavam perto de mim e falavam assim, o que é levantar 5 horas da manhã com a idade que você está? Você está maluca para poder fazer psicologia? Ah, não acredito que você vai fazer isso. Mas Deus me disse claramente, faz, porque sou eu que estou com você nesse negócio. Então, estar na posição, estar no lugar que Deus te chamou para estar, é o segredo para você não ter nenhum tipo de preocupação. É importante você saber o seu papel e o seu chamado. Quando nós casamos, nós sentamos e conversamos muitas coisas. Mas eu pude dizer para ele, isso não é tarefa minha, isso aí é sua, isso aqui é minha. Então, não se preocupe, porque o que eu puder fazer na minha área, eu vou fazer de tudo. E ele tem visto isso todos os dias. Obrigada, querida. Zacarias 4:10. Anotem aí. Zacarias 4:10. Não desprezar o dia das coisas pequenas é exatamente isso. Você estar na posição. Estou anotando para mim também. Nós precisamos saber o que Deus está nos chamando para fazer e não entrar na área do outro. De vez em quando alguém pergunta, você teve problema? A senhora saiu da igreja tal porque a senhora teve problema? Eu falei, não, nunca tive problema, graças a Deus. Por quê? Porque eu estou num lugar para ajudar a resolver os problemas, não para causar um problema. Se tiver algum problema para resolver, eu vou ajudar a resolver. Eu não quero saber de estar ali para causar problema, causar tristeza nos meus pastores. Esses dias eu fui para Campinas, estava aí em Campinas, e que alegria poder ver que mandei um recadinho para o pastor Jô, na mesma hora ele respondeu, pastora, saudades da senhora. Por quê? Porque eu sempre digo isso, por onde você passar, você deve deixar saudades, um gostinho de quero mais. Você não deve deixar problema para trás, o problema tem que ser resolvido. Quando nós temos problema, quando nós entramos para as áreas que Deus não nos chamou para estar. Quando nós estamos fazendo aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Eu fico pensando quando vejo o Dimas cuidando de mim, e quantas vezes alguém falava comigo, a senhora está sozinha, né? A senhora não fica triste de estar sozinha? Eu triste de estar sozinha? Não, minha filha. Mas e depois? Os filhos moram longe, quem vai cuidar da senhora sozinha? Eu falei, não sei, isso não é problema meu não, querida. Isso não é problema meu. Não fui eu que disse, como Deus falou, eu sou o teu pai e o teu marido. Está lá em Isaías 54. Eu sou o teu marido. Eu falei, minha filha, eu tenho um Deus que é marido, que é pai, já pensou, preciso mais o quê? Eu tenho um Deus, o Salmo 23, que ele fala, eu sou o teu pastor e de nada tereis falta. Para que eu vou me preocupar?
Hoje, quando eu vejo o que ele está fazendo entre nós, eu fico pensando, Senhor, sou pessoa muito mais mesmo. É muito tremendo poder viajar para Campinas e dormir, que eu sei que eu tenho um motorista profissional do meu lado, orando o tempo todo por mim. Gente, não tem preço um negócio desse. Aí você pode perguntar o que mais tem de problema. Tem problema? Tem, em todo lugar tem. Mas só em ver o que Deus está fazendo, eu não preciso pensar em mais nada. É maravilhoso. Às vezes você está preocupando com o dia de amanhã e Deus já tem o amanhã pronto. Só que depende de você fazer o que Deus mandou você fazer. Quantas vezes Deus está nos chamando para fazer algo e a gente não quer fazer? A gente reluta. A gente insiste em fazer a nossa vontade. O mundo espiritual é tão sério que só em você falar, você já começa a ter problema. Então, lembra bem para quem está aqui daquela primeira colocação que eu fiz logo no início das nossas lives. Quando eu era solteira, no primeiro casamento, que a minha irmã mais velha falou comigo assim, você vai casar com ele? Olha lá que ele já bebeu, hein? Olha lá, ele está falando que não vai beber, mas ele vai beber. Ele disse o quê? Olha como é que eu sou infeliz no meu casamento. Você quer ser igual? Você vai ter o mesmo problema meu. E eu, com 18 para 19 anos, eu disse, no meu não, querido. O meu não. E olha que eu não estava firme com Deus, né? Fui criada numa igreja evangélica, mas eu não tinha tido a experiência do novo nascimento. Mas eu olhei para ela e falei assim, eu vou ser muito bem-sucedida. No meu, não. Isso não vai acontecer no meu. Porque eu sei o Deus que eu tenho. Nem sabia. Sabia nada, mas abri a boca e falei tudo que ela precisava ouvir. E o resultado é que Deus me deu tudo que eu tinha colocado para ele desde aquela época. Quando eu lembro as mudanças todas que Deus fez para poder chegar a responder aquela oração de 18 anos que eu falei aquilo, eu fico pensando como Deus é lindo. E hoje eu quero te dizer o que você está fazendo com a sua fala. Como é que você está falando? E outra coisa, vigie as amizades. Esses dias eu estava orando e Deus me falou claramente, você está tratando de fulano? Mas veja quem está aconselhando fulano. Porque o problema dela não é ela. É a pessoa que está aconselhando ela. E eu preciso até falar com a pessoa sobre isso. Porque eu fui ver, é exatamente isso. Eu conheço, por incrível que pareça, também conheço a pessoa. E sei do que eu ouvi da boca da pessoa. Não foi ninguém que me falou, fui eu que ouvi. E aí a Bíblia diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é o teu Deus, segui-o. Se não é, vai atrás do outro Deus. Mas você tem que saber quem você vai seguir. Por que nós não podemos ter vários guias, vários aios, diz a Bíblia, em Romanos? Porque uma hora você vai ouvir uma coisa de um, outra hora você vai ouvir outra coisa de outro. Vai chegar um ponto que você não vai saber o que fazer. Então, eu gosto sempre de lembrar, a Bíblia diz, na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, eu posso me aconselhar com várias pessoas? Posso. Mas sempre lembra que quando você tem que fechar um assunto, você só vai fechar com uma única pessoa. Alguém que seja focada na palavra. Alguém que viva a palavra. Alguém que busque a palavra e coloque a palavra em primeiro lugar, para que você não fique titubeando, para que você não fique perdida, para que você não perca o seu nível de fé. Imagina se naquela época eu tivesse falado isso, tivesse... Não, daqui a pouco, pois é, então, teve um problema, né? Porque teve vários no casamento. E eu falava, pois é, bem que a minha irmã avisou. A irmã me avisou isso, e eu... Não, eu nunca aceitei nem repetir a palavra que ela falou. Nunca mais falei a palavra que ela falou, a não ser agora testemunhando. Por quê? Porque na minha mente eu não tinha sequer a possibilidade de passar por uma destruição da minha família. Eu não aceito. Eu tenho um Deus que ele diz, eu faço, além do que você pede ou pensa. Então, por que Deus não está fazendo? E hoje ele me falou claramente, não fique preocupado com coisa alguma. Nós estamos procurando preocupação. Nós estamos procurando problema. Em plena pandemia, gente, até hoje, quando eu lembro, eu choro. Eu não como outro ovo a não ser o caipira. Eu amo ovos caipira, o outro eu não gosto. Galinha, para mim, também caipira, de preferência. Então, tudo para mim é desse jeito. E aí, em plena pandemia, está aí, eu vou falar porque a pessoa está aí, na live com a gente. Eu falei, Deus, e agora? Não posso sair de casa. Onde eu vou comprar meus ovos caipira? Minha galinha caipira? Onde eu vou fazer, Senhor? Como eu vou fazer? Aí recebo um telefonema do Márcio da Alessandra, que está aí com a gente. Ô, pastora, sabe, eu tenho um amigo que vende ovo caipira. Eu acabei de comprar.
2 blusas para a senhora, quero mandar aí para levar aí para a senhora, posso levar? Falei, Márcio, meu filho, vem rápido, porque senão acho que eu vou atropelar você aí. Traga rápido, que eu estou doida para comer ovo caipira, e não sabia para onde ir, nem se podia sair na rua. E o Márcio leva, e depois ele vira para mim e fala, e o cara agora entrega em casa. Se a senhora quiser, eu posso pedir para ele levar para a senhora toda semana. Eu falei, Márcio, isso é inacreditável. Eu recebi os ovos chorando. Aí depois, a galinha caipira. Que coisa linda! Por que eu estou te dizendo isso? Para você não se preocupar com coisa alguma. Eu não estou fugindo do contexto, não. Eu sei do que Deus me chamou para fechar a sua mente hoje. Eu estava em casa, orando, dizendo para Deus, Deus, eu não posso ir em lugar nenhum, mas eu vou pelo menos nesse mercadinho aqui perto da minha casa, porque aqui eu sei que não tem nada, mas eu vou ali comprar só o essencial, só me protege. Coloquei a máscara e fui. Quando eu cheguei ali naquele mercadinho, só vi uma mão no meu ombro. Pastora, senhora, aqui, que alegria, pastora. E aí eu falei, olhei assim, e quem me conhece já sabe. Falei, agora, de onde eu conheço esse rapaz? Porque eu não conheço ele. E aí ele disse, então, eu estou vendo que a senhora não está me reconhecendo. Eu sou o novo gerente do mercadinho. Falei, você me conhece de onde, meu filho? Ele disse, da igreja, pastora. Imagina se eu fosse alguém que vivesse sem saber para onde estava. Ele disse, eu conheço a senhora da igreja, eu vi a senhora falando na classe várias vezes, eu olhei de longe, fiquei ouvindo a senhora falar, mas não estive em condições de parar para conversar com a senhora, mas eu ouvi tudo e gostei, e agora eu queria conversar com a senhora um pouquinho. Posso? Pode, atendi ele ali mesmo. E quando termina, ele fala comigo, agora que eu sou gerente daqui, o que a senhora quer? A senhora precisa de alguma coisa? Eu falei, por favor, meu filho, eu quero o que não tem aqui. Ele disse o quê? Galinha e caipira. Ele olhou para mim e falou assim, quantas a senhora quer? Isso era de manhã. Antes das 18 horas, a galinha vai estar na porta da senhora. Aquele rapaz me abasteceu de galinha caipira que nem tinha no mercadinho. Ele mandava buscar fora e trazia só para mim. Depois vendeu tanto que as minhas galinhas caipiras já estavam sendo disputadas e nunca mais faltou naquele lugar. E hoje, quando a gente vê essa palavra de Deus trazendo num tempo exatamente de guerra, sabe? Nós estamos ouvindo os rumores, nós estamos ouvindo as coisas em vários lugares. Ontem minha filha me ligou e falou assim, mãe, em Brasília já está tendo dificuldade com os postos de gasolina. Abastece tudo. E nós abastecemos já há muito tempo. As comidas para o dia, para a situação de tempo pandemia, abasteci a minha casa toda. A Alessandra, que está aí, também viu isso. E eu tive não só para mim, mas para doar grão de bico, lentilha, que são coisas que eu gosto muito, que nunca faltam na minha casa. Sempre durante o tempo de pandemia, eu criei o hábito de ir visitar e levar isso, porque ninguém tinha muitas condições para comprar muita coisa. Mas o Senhor, Ele está falando conosco a mesma coisa agora. Inquietar, ficar preocupado com o dia de amanhã é pecado, é errado, é antibíblico e te traz simplesmente depressão, ansiedade, tantos transtornos que derruba você e a sua casa. Você e a sua casa. Por que quando eu trabalho com alguém, que eu falo uma coisa e a pessoa não quer fazer, isso me preocupa? Porque eu sei o resultado disso. Agora mesmo estamos lidando com uma pessoa que fala, não dormi a noite toda com tosse. Falei, Deus tem tudo natural para a gente. E a gente está esquecendo. 1 Coríntios 3, ele fala, quem não cuida do corpo, que é templo do Espírito Santo, Deus mesmo destruirá. Agora a gente não conhece a palavra, a gente leva a vida de qualquer maneira. Nós temos o famoso xarope de guaco, que num problema seríssimo que eu vi com uma criança, a única coisa que resolveu para a mãe e para os pais foi o xarope de guaco. Às vezes nós estamos com coisas tão simples na nossa mão e nós não paramos para ouvir Deus. E ficamos preocupados, ficamos desesperados. Porque Deus está falando e nós não queremos ouvir. E hoje eu quero que você pense nisso. Eu não vou me preocupar com coisa alguma. A Bíblia diz ainda no salmista, o salmista fala, perto está o Senhor. Perto está o Senhor daqueles que o temem e os livra. Como Deus mandou na minha porta, tudo, não só no Brasil. Porque as pessoas falavam, a senhora está falando isso porque a senhora está acostumada com o Brasil, que a senhora
Dá um telefonema, todo mundo conhece a senhora, e a senhora vem socorrer a senhora. Eu falei, não, o mesmo Deus do Brasil é o Deus dos Estados Unidos que me manteve de café 2 anos e meio. É o mesmo Deus que mandou carona para mim, em plena tempestade nos Estados Unidos, fazer um carro parar para me dar carona com toda a minha família. É o mesmo Deus. Então, por que eu vou me preocupar? Não. A ordem de Deus é: não vos preocupeis com coisa alguma, descansa no Senhor e espera nele, e o mais ele fará. Deus vai estar falando agora um pouquinho. Então, segundo algumas pesquisas, a doença do século é a ansiedade, depressão, e a gente ouve isso muitas vezes no gabinete, e a gente também observa isso dentro da igreja. Essas enfermidades têm chegado para deformar os princípios que Deus estabelece para aqueles que confiam nele. E quanto menos a gente conhece a palavra, a gente se perde nessas informações, nessas pesquisas, achando que é isso mesmo. O mundo está mergulhado na depressão, o mundo está vivendo essa ansiedade que não para, e passa a ser até comum no diálogo, nas conversas, a pessoa fala, eu sofro mesmo de ansiedade, eu estou ansioso. E a gente acostuma a ouvir isso, as pessoas se acostumam a falar isso, vão tornando isso uma coisa comum. Mas só que a palavra de Deus, ela incomoda. Ela tira a gente desse lugar quando ela traz princípios de Deus para a gente não cair nesse modismo, ainda que seja uma moda de enfermidade, para a gente não se deixar levar pelo que os outros estão vivendo, mas para a gente se posicionar, como a Rita falou. Não saia do teu lugar. Qual é o lugar do cristão? Qual é o lugar daqueles que confiam em Deus? Não é se apressar. Eu lembro que a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos corrige, né? Ela nos ensina, ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir. E algumas vezes, homens espirituais, homens de Deus, que são um exemplo e testemunho para nós até os dias de hoje, ousaram sair do seu lugar. Deus falou com Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Em dado momento, Abraão foi para o Egito. Depois, Isaac também cometeu a mesma falha, talvez no senso comum. Vamos no Egito buscar comida. E o Senhor diz, não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem que havemos de comer ou de beber, porque o Senhor tem cuidado de nós. Essa é a diferença. Qual o diferencial entre aqueles que servem o Senhor e aquele que não serve? Aquele que serve o Senhor, Deus cuida dele. Deus envia o maná, como ele fez lá no deserto, ainda que o povo estivesse murmurando, mas para que eles soubessem que Deus é Deus, Deus mandou não só o pão, mas mandou também carne. Muitos gostam de carne, é apreciável comer carne, mas a ansiedade, às vezes, tira essa certeza do nosso coração. Deus vai prover para o dia de amanhã? Ainda que Deus fale, Moisés falava porque Deus falava com ele, o povo não se conformava em aceitar simplesmente a palavra, que não muda. A palavra de Deus, ela não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Então, o povo simplesmente testava. Vamos ver se Deus falou a verdade. Como se Deus pudesse mentir, né? E, quando Deus mandou o maná, eles quiseram guardar e não puderam. E Deus reclama dessa postura deles. Deus não se agrada daquele que vive da dúvida. E, para mim, a ansiedade, ela traz dúvidas, insegurança. Ela faz a gente andar como se o amanhã não pudesse Deus prover sobre as nossas vidas. E essas dúvidas levam a gente a cometer erros. Erros que nos fazem viver o senso comum. Eu também estou ansioso. Eu estou na igreja, eu confio em Deus, eu leio a Bíblia, mas eu estou com ansiedade.
como isso me dói quando eu vejo as pessoas falando, eu estou sofrendo de transtorno, de ansiedade, eu estou vivendo a depressão aguda, não consigo sair. Mas qual é o conselho para isso? E você dá o conselho, como a Rita também colocou aqui. Dura coisa é quando a gente aconselha, a gente orienta, porque a gente já experimentou, e aí as pessoas não se valem desse conselho e preferem andar na sua insegurança e admitir a sua própria ansiedade. Essa noite, essa madrugada, eu gosto muito de usar os exemplos que Deus tem nos dado, porque eles nos faz refletir mais ainda sobre a necessidade de andar pautado nos princípios que a Bíblia estabelece. Então, essa noite, nós fomos dormir tarde e passamos a tarde toda estudando a palavra e houve uma oportunidade de descansar durante o dia. Então, quando fomos dormir tarde, eu falei, estou demorando a pegar no sono um pouquinho. Mas já sei, porque eu dormi à tarde. E aí, levantei, orei, mandei mensagem para o grupo, enfim. E Deus me fez novamente deitar. E aí eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu queria muito hoje ter sonhos espirituais. Isso já era 4 horas da manhã, eu quero sonhar. E das 4 às 5, talvez, Deus me deu vários sonhos. Falei, estou ficando igual a Rita, tá vendo? Andando com ela, andando perto dela, estou pegando essas coisas. E os sonhos interessantes, sonhos espirituais, sonhos que eu tenho certeza, sonhos de Deus, porque pedi e dá-se-vos-á. É assim que a palavra nos ensina. Eu falei, não era insônia, não era ansiedade, era Deus querendo falar e eu precisando ouvir. E Deus me deu sonhos para que Ele pudesse confirmar no meu coração que eu não preciso andar ansioso por coisa alguma. Uhum. E um dos sonhos, eu saí de casa para comprar pão. E o pão estava sendo vendido na padaria. E na padaria não, no posto de gasolina. E eu parei o carro no posto de gasolina. Tinha umas 2 pessoas, mas eu não me preocupei, o pão ainda estava no forno. E daqui a pouco, aquele local começou a encher de gente. E eu sei que esse sonho é profético. E quando eu chego perto do balcão para olhar, os pães eram iguais aos que eu faço. Inclusive, a imagem que eu tinha, aquele do forno lá da casa da Malu, o pão sendo assado, sendo preparado ali. E, de repente, eu olhei do lado e vi que tinha uma senha. Você tinha que pegar senha para comprar pão. E, às vezes, a gente não entende o que Deus está falando. Mas depois eu fui compondo as situações, porque eu estava também pensando muito sobre a guerra. Como a guerra tira o sono de muitas pessoas, traz ansiedade, traz depressão. As pessoas ficam igual barata tonta, não sabem para onde vão, com medo de viajar, com medo de sair do seu lugar, e não sabem o que fazer. E a palavra vem hoje dizendo, permaneça, né? Fique onde você foi chamado para estar. Então, quando você tem a segurança de que a palavra de Deus te conduz, essa ansiedade não encontra lugar. A depressão, ela pode até vir, porque eu já experimentei isso, mas ela não permanece, porque você está guardado pela palavra, você está confiando na palavra, porque você está buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Ou seja, Deus vai cumprir nas nossas vidas promessas. E nessa visão do pão, eu creio que é o tempo de guerra que nós estamos vivendo. Deus manda a gente estar alerta, manda estarmos, sim, cuidando das coisas que estão nas nossas mãos. Guardar o que nós temos. Deus dava o maná todos os dias, deveria ser comido, mas eles tinham um Senhor que iria prover no dia seguinte, isso era suficiente.
porque Deus não falha. Tudo que ele fala, ele cumpre. E esse texto traz para nós a certeza, nós podemos confiar no Senhor, nós podemos esperar no Senhor, nós podemos olhar para ele e dizer assim, Senhor, a ansiedade não vai vir sobre a minha vida, nem desfazer a minha fé, porque bom é saber que o Senhor cuida de nós. Então, Deus tem cuidado de nós nesse tempo difícil, e as inquietações, elas não vão prevalecer na nossa vida, porque todo dia Deus vai enviar provisão na sua casa. Creia nisso. Quando eu oro, eu falo, Senhor, não deixe faltar o pão nosso de cada dia. Senhor, que bom é poder comer e ter o que comer e poder comer. E isso tem sido todos os dias, e eu tenho visto Deus enviando o suprimento, o maná para as nossas vidas. Então, amados, o que nós queremos hoje é dizer para você, não andeis ansiosos. Não busquei o dia de amanhã. Viva o próprio dia. Basta cada dia seu próprio mal. E hoje Deus tem nos dado o descanso no dia. Seja ele de chuva, de sol, Deus se faz presente de uma forma poderosa para nos dar tudo o que a gente precisa. Talvez hoje você tenha acordado um pouco ansioso, ansiosa, com algumas coisas que você precisa fazer, ou com algumas coisas que você não conseguiu resolver, e Deus está dizendo para você, joga fora essa ansiedade. Não temas, porque eu te ajudo, diz o Senhor. Confia, entrega e espera. Salmo 40, muitas vezes as pessoas não querem ouvir, mas é esperar confiantemente pelo Senhor, porque o escape e o livramento chega. A ansiedade não pode acrescentar, diz a palavra do Senhor, nada, 1 centímetro da nossa estatura. E ele diz para a gente observar os pássaros que não trabalham, mas não ficam sem comida, porque Deus cuida deles. E ainda diz mais, observai as flores. Ninguém, nem Salomão se vestiu com tanta beleza, com tanta dignidade quanto as flores. E muitas vezes nós estamos preocupados com o que havemos de comer, né? Os lírios, né, são um exemplo, com o que havemos de vestir. E Deus está dizendo assim, não vos preocupeis. Ouça essa voz como Deus falando ao teu coração. Não te preocupes. Coisa alguma. Coisa alguma, acrescentou aqui a minha amada. Não te preocupes. Deixa Deus trabalhar. E a palavra, para fechar, diz, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, espera no Senhor, pois ele não falha, e ele não tarda, e ele já tem a resposta que nós precisamos. Amém? Amém. Enquanto ele estava falando, o Senhor estava me lembrando de Isaías capítulo 6. Em um clima de morte, eu vi o Senhor. Que coisa maravilhosa. Por que Isaías pode dizer isso? Porque quando você olha para cima, até numa situação adversa, você consegue ver o Senhor. E saber que Ele está ali cuidando de você. Cuidando de você. Ele fala como a galinha cuida do pintinho, assim Ele cuida de nós. Então, não tem por que nos preocuparmos com coisa alguma. Esses dias encontrei com uma amiga que é mais velha do que eu, e ela estava dizendo para mim, fiquei perdida em Nova York, Rita, e que coisa linda é ver que Deus mandou um anjo para me guiar. Gente, como alguém vai ficar perdido em Nova York e vai encontrar uma pessoa com paciência para guiar até onde ela precisava ir? E é fundamental que a gente pense nisso. Como o nosso Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E lendo o Êxodo 16, me chamou a atenção também. Quantas vezes você encontra ali a palavra hoje? 4 vezes a gente encontra, parece que é isso, eu não errei. A palavra hoje. Isso significa para nós, não fique preocupado com amanhã. Viva o hoje com toda a intensidade, com alegria, com prazer,
com palavras de doçura, de amor, de carinho com as pessoas, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, quanto mais pudermos semear no dia de hoje, melhor será o nosso amanhã. Você não sabe quem Deus vai levantar para estar te ajudando no dia de amanhã. Até hoje eu fico pensando nos tempos de pandemia, eu não esqueço como Deus, num deserto, ele ainda envia maná. E você vai ver exatamente isso acontecendo no nosso dia a dia. Na pandemia, eu atendi uma menina, né, gratuito pela igreja, que eu nunca me esqueci da cena. A menina chorava tanto, era uma jovem, chorava tanto, tanto que eu não conseguia entender o que ela falava para poder atender. E aí, depois, quando ela parou e conseguiu acalmar, eu perguntei, me fala exatamente qual é o seu problema. O meu problema é que eu preciso de um trabalho. Eu quero trabalhar e eu não tenho trabalho. Onde ela trabalhava, parece que fechou a empresa com o negócio da pandemia. E ela ficou desesperada. E aí eu disse para ela, querida, o nosso Deus ainda tem como nome Jeová Jireh. Sabe o que significa isso? Eu vou prover para você tudo o que você precisa. É um emprego? Até semana que vem você vai estar trabalhando. Aí ela olhou para mim, como assim? A senhora garante isso? Eu falei, garanto o nome dele, porque eu tenho certeza que ele já tem tudo preparado para aqueles que o amam. Você não ama, o Senhor ama. Então você aguarda. E foi a coisa mais linda. Na semana seguinte eu chego na clínica aí onde eu trabalhava, e ainda trabalho online, né? E aí quando eu chego, a dona da clínica vira para mim, a médica, e fala assim, Rita, ora por nós. A nossa secretária acabou de dizer que vai embora, não quer nem esperar os 30 dias. Não quer nem esperar os 30 dias, quer ir embora agora essa semana. E eu estou sem saber o que fazer, porque eu não tenho ninguém em mente. Falei, pois eu já tenho. Deus já tem a pessoa, e certamente vai ser melhor do que essa. Que coisa maravilhosa. Indiquei a menina, e a menina se tornou uma secretária particular para mim. Até hoje, eu dou um telefonema, ela resolve qualquer coisa minha, quer seja em Campinas ou em qualquer lugar. Se tornou uma filha. Ela chega agora perto de mim do Dimas e fala assim, ó, você também, pastor. Também é como um pai para mim. Do jeito que eu adotei a pastora Rita, eu adotei o senhor. O que o senhor precisa? Pode falar. Gente, que coisa maravilhosa. Se ela estiver sentada no meio das atendentes da clínica e a gente entra na clínica, ela é a única que levanta e vem correndo abraçar a gente. Por quê? Porque uma pessoa que aprendeu a amar, a valorizar o outro, é desse jeito. De nada vai ter falta. Ela poderia chegar e já conseguiu tudo que ela queria, né? Comprou o apartamentinho dela, que coisa, que alegria me deu quando ela disse que consegui comprar meu apartamento. Ela poderia dizer, agora eu não preciso mais dela, agora eu vou fazer igual as outras, vou ficar sentada aqui enquanto ela entra. Não. Ela pede licença a todo mundo, passa para na frente de todo mundo assim e vem correndo, né? Assim, ele está rindo. Vem correndo, que eu já tive que dizer para ela, não corre muito não, senão o povo vai pensar que você está querendo até me privilegiar. Não quero isso não, porque quer... Não, eu vou fazer. A Bíblia diz, é quem honra, honra. E até hoje ela faz isso. Gente, como é bom você estar no lugar que Deus te chamou para estar. Como é bom você fazer exatamente aquilo que Deus te mandou fazer. Para muita gente, está atendendo de graça. Não, até hoje, dos atendimentos de graça que eu fiz, eu recebo até hoje as recompensas. Agora, quantas vezes nós esquecemos disso? Então, hoje eu quero que você pense nessa palavra. Eu não vou me preocupar com coisa alguma. Mas também fique atento em não entrar na área do outro, para você não ter problema. E às vezes nós temos problema porque nós saímos do lugar. Nós saímos da posição. Nós saímos daquilo que nós temos que fazer. E aí depois nós vamos ter problema lá na frente. Então hoje, o meu convite para você, esteja no lugar que Deus chamou para estar. Esteja na sua posição. E aí você tem certeza que o maná virá. Você pode ter certeza que o Deus da provisão não vai deixar você em falta de coisa alguma. Como ele diz, de coisa alguma. De nada tereis falta, de nada. Como o Dimas lembrou, como Deus alimenta o passarinho, está lá em Mateus 6 também. Os passarinhos são alimentados por ele. Como Deus cuida do lírio do campo, Deus cuida de nós. Não precisa você se preocupar.
E a palavra final é essa: descansa no Senhor e espera nele. Dele vem tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor ainda é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Aquilo que hoje, eu sempre gosto de lembrar disso, está sendo o seu problema, amanhã vai ser a sua bênção. Se você crer no projeto que Deus tem para você. Quero deixar essa palavra para vocês e dizer para vocês, lembra que as bênçãos só vêm quando a gente está na posição. Aonde Deus te chamou para estar, o que Deus te chamou para fazer. Eu tenho uma menina que está aqui, que tentou que eu atendesse para terapia. E eu disse para ela, mas eu não tenho condições. Eu falei, não tem problema. Se você não tem condições, assiste a live toda semana. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E ela está aqui hoje. Desde aquele dia que eu disse isso, ela não faltou mais nada. Toda a live, ela é uma das primeiras a entrar. E quantos sorrisos, quando eu vejo ela sorrindo, que alegre, eu fico pensando como Deus é lindo. Quando você entra no lugar que Deus te chamou para estar, você vai ver a diferença. O Senhor faz, além daquilo que pedimos ou pensamos. Quer colocar um bem? Quero. Fala aí. Foi pescando aqui o que a Rita estava falando, quando ela falou que aparece a palavra hoje 3 ou 4 vezes, não foi isso? 4, acho que 4. 3 vezes. Eu li todo o capítulo de novo aqui de Êxodo 16, e 3 vezes aparece no mesmo versículo, que é no versículo 25. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. E eu falei, ela falou 3 ou 4. E aí eu fui lá em Deuteronômio 28, e olha o que diz. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje. Então, a quarto hoje está lá em Deuteronômio, né? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, hoje, se você ouviu a voz do Senhor, esse quarto hoje diz que as bênçãos correrão atrás de você, atrás de nós. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Tem gente que quer alcançar a bênção de amanhã. É o que a gente estava tentando falar. A ansiedade leva a gente a desejar aquilo que ainda não é tempo de receber. Mas quando nós ficamos no nosso lugar, as bênçãos chegam até a nossa casa. A correr. Né? Como chegou lá as castanhas, quando a gente já estava no segundo tempo, ultrapassando, já estava na prorrogação. Né? Então, tudo que a gente almejou, sabe? Eu não sei, não tenho palavras para agradecer e expressar a alegria que foram esses dias que nós passamos aí em Campinas. E quando nós chegamos também, após a palavra da Rita aqui no culto de sábado, a alegria no coração da igreja, né? E como quase nunca a gente viu acontecer, todos vieram nos abraçar com alegria, celebrando com júbilo, como diz o Salmo 100. Eu falei, Senhor, nada melhor do que semear a boa semente. A colheita já está chegando, e isso tem alegrado o nosso coração e tem renovado as nossas forças. Voltamos no meio da chuva, mas não sentimos cansaço, não faltou nada, paramos, almoçamos, voltamos, a chuva continuava, chegamos em paz, em segurança, chegamos com alegria no nosso coração e feliz por poder ter revisto, né, encontrado novamente a turminha aí, e em breve estaremos de volta. Amém? É bom ele lembrar disso aí, o Deus da provisão, né? A última que nós almoçamos aí, viu? Quando eu falei, esqueci de comprar minhas castanhas, falei umas 3 vezes, por quê? Porque nós já ficamos parados na estrada 3 horas sem poder sair do lugar. Com acidentes, com obras na estrada, e eu sei o que isso custa. Então, eu nunca viajo sem água, né, sem castanhas, sem minhas sementes, meus cranberry, eu nunca viajo sem isso. Eu sei café, às vezes eu levo também, por quê? Porque a gente já sabe dos apertos que nós já passamos, ficar a noite toda, às vezes, na estrada. Então,
Foi lindo, porque só faltou isso, que nós atendemos de manhã, de tarde e de noite. Nós não tivemos espaço, graças a Deus por isso, né? Mas eu dizia, por onde eu estava passando, gente, me lembra que eu preciso ir lá, preciso ir lá. Eu queria ir lá no lugar onde eu sempre comprei, em Campinas, que eu sei que de lá é garantido que eu ia ter do que eu queria. E acabei esquecendo e fui embora. Então, na hora, meia hora antes de sair do local onde nós estávamos, recebo um telefonema. Onde a senhora está? Porque eu comprei as castanhas todas e quero levar tudo de presente para a senhora. Gente, não foram castanhas. Foi um depósito lindo, você deu uma caixinha linda, com tudo separado, tudo bonitinho, sabe? Com todos os detalhes de todas que a gente come. Então, isso mostra para nós o amor, o zelo, o carinho de Deus quando você está no lugar que Deus chamou para estar. Então, passar por aí não é ir a uma cidade. Às vezes as pessoas falam, mas foi em Campinas fazer o quê? Só não já veio de lá? Sabe como? Então, eu não fui fazer o quê? Fui para o batismo de uma menina que eu orei a vida toda, que eu peguei bebê, e agora ela teve um encontro real com Deus. Se tornou uma missionária. Isso não tem preço. Então, quando você faz isso, Deus vem e joga no seu colo tudo que você precisa. Hoje eu quero deixar para você essa palavra. Não se preocupe com coisa alguma, mas lembra que o nosso Deus, Jeová Jireh, ele supre quando nós estamos na posição, quando nós estamos no lugar que ele nos chamou para fazer. Não tome iniciativa de nada sem que Deus realmente tenha falado para você o que você precisa fazer. Amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Família. Nós vamos estar pegando o nome da família que a gente vai estar orando essa semana. E que maravilha poder ver os testemunhos das famílias que nós oramos nas semanas passadas. Gente, chorava de ouvir elas dizendo o que Deus fez durante a semana pelas famílias que nós estamos orando. Então, leve a sério. Essa semana a gente vai estar orando pela Neide e o Edilson. Ela tem 2 filhos lindos que acabaram de casar. Orem pelos casamentos deles, para que Deus abençoe. A Neide é a sogra da filha da Alessandra. Ela está aí, já vi desde o início, e eu queria que você, e justamente a palavra da semana que a gente vai exercitar nela é compromisso. Então, gosto sempre de dizer isso, quando alguém pergunta, posso entrar no grupo? Eu falo assim, pode, desde que você tenha compromisso. Olha que coisa, não veio à toa agora as 2 coisas juntas. Desde que você tenha compromisso. Ah, mas eu não, às vezes... Não, você deixa tudo. Deixa tudo para estar conosco. Por quê? Porque não é comigo. Você está fazendo um compromisso com Deus. Durante a semana toda, pode ser que a sua família esteja na lista para orar. Imagina se você não tem esse compromisso. Isso para nós é um compromisso. Nós temos aqui igualzinho um culto qualquer, porque para nós, Deus já tinha falado. A live para nós é um encontro com Deus. Imagina se eu vou marcar alguma coisa tendo um encontro marcado com Deus. Então, qual é a visão que você tem da nossa live? Como é que você está vendo o que Deus chamou para fazer? Ore pelo Edilson e a Neide, seus 2 filhos, os netos que virão, pela saúde deles, e tenha compromisso com tudo que Deus tem te chamado para fazer, não só aqui. Essa semana a gente estava conversando sobre horário, e eu pude ouvir meu marido dizendo, eu gosto de exercitar compromisso com horário. E eu tenho visto como Deus tem trazido a graça da gente poder estar cumprindo os compromissos, estando no lugar certo, na hora certa. Isso é um referencial. É o que mais as pessoas precisam de hoje. Referência na Terra. Pessoas que assumiram compromisso e cumprem, que tratam e cumprem. Isso é vida com Deus. Amém. E ele falou sobre o ouvir. Ouvir em Deuteronômio 28. Eu queria só te lembrar que a palavra discípulo significa aquele que ouve e faz, tá? Guarda bem isso. Discípulo é aquele que ouve e faz. Então, quando Deus fala de ouvir, significa eu vou ouvir e vou fazer o que está sendo orientado para mim. Porque o segredo de você ter vitória não é ouvir só. Ouvir Deus eu posso ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora. Mas o segredo da nossa vitória é ouvir e fazer o que ele nos ensinou para fazer. Então, essa manhã ele nos deu uma aula recheada de várias coisas.
Mas eu quero que você pense nisso. O que Deus me chamou para fazer? Eu estou fazendo. O que Deus me mandou fazer? Eu vou fazer hoje. Mas abra sua boca e comece a dizer, eu ainda não consegui, Senhor, mas eu quero. Eu às vezes digo para ele, isso eu ainda não consegui, mas eu quero. Deus sabe que eu quero. Então, só em eu querer fazer e orar por isso, eu creio que Deus faz além daquilo que eu peço ou penso. Amém? Deus abençoe muito cada família aqui representada e as que virão ouvir. E mais uma vez, obrigada pelo carinho de vocês conosco. Foi além, viu? Que Deus retribua vocês 1000 vezes mais. É a nossa oração. Shalom. Amamos vocês. Beijo. Paz. Paz, tchau.